Boa tarde para todos os meus amigos, amigas, irmãos de fé. Eu vou gravar hoje este vídeo com esse texto do Pai Nosso Espírita que achei assim sensacional. Então quero compartilhar com todos vocês, ok? Então, ele começa assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, pois tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que ultrapassam toda a compreensão humana. O nome de um ser soberano, grande e sábio, está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo da erva e o menor dos insetos, até os astros que se movem no espaço. Em todos os lugares, nós vemos a obra de um amor paternal. E é por isso que cego é aquele que não vos reconhece nas vossas obras. Orgulhoso é aquele que não vos glorifica, e ingrato é aquele que não vos rende graças. Venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis perfeitas de sabedoria que os fariam felizes se as seguissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça, ajudariam-se mutuamente ao invés de prejudicarem-se como fazem. O forte ajudaria o fraco ao invés de massacrá-lo. Evitaria os males que geram os abusos e os excessos de todas as espécies. Todas as misérias da terra vêm da violação de vossas leis, pois não há uma única infração a essas leis que não tenha consequências inevitáveis. Destes ao animal o instinto que o mantém no limite do necessário e ele se conforma naturalmente com isso. Ao homem, além do instinto, deste inteligência e razão. Deste também a liberdade de respeitar ou violar aquela de vossas leis que lhe dizem respeito pessoalmente, ou seja, a de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito das suas ações. Ninguém pode alegar ignorância de vossas leis, porque em vossa previdência paternal quisestes que fossem estas gravadas na consciência de cada um,
sem distinção de cultos ou nações. Aqueles que as desobedecem é porque as desconhecem. Mas chegará um dia em que, de acordo com vossas promessas, todos a praticarão, e então a incredulidade terá desaparecido. Todos os reconhecerão como um Senhor soberano de todas as coisas, e o reinado de vossas leis será o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, a apressar a sua vinda, dando aos homens a luz necessária que os conduzam ao caminho da verdade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se a submissão é um dever do filho com relação ao seu pai, do inferior com relação ao superior, quanto maior não deve ser a da criatura com o seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é obedecer às vossas leis e se submeter sem lamentações aos vossos decretos divinos. O homem se submeterá a ela quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós nada pode. Então, fará sua vontade na terra, como os eleitos a fazem nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos, ó Pai, o alimento para a manutenção das forças desse corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o alimento do nosso espírito. O animal encontra a sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos de sua inteligência, porque vós o criastes livres. Vós lhes fizestes do trabalho obrigação, a fim de que exercite a sua inteligência pela procura dos meios de preencher essas suas necessidades, o seu bem-estar, uns pelo trabalho manual e outros pelo trabalho intelectual. Poderia assim pretender alcançar a felicidade dos espíritos superiores. Auxiliai aos homens de boa vontade, que se confia a vós, para obter o necessário, mas não aquele que encontra prazer no vício de gastar dinheiro inutilmente, que gostaria de tudo obter sem esforço, nem para quem procura o desnecessário. Com o que lhes destes, donais, pois sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendeis as mãos em socorro, desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. Perguntemo-nos a cada infelicidade que nos chega, não dependia de nós evitá-la? E consideremos também que Deus nos deu inteligência para nos tirar do lamaçal e que depende de nós fazermos bom uso dela, dessa inteligência. Uma vez que na terra
O homem se acha submetido à lei do trabalho, dai-nos coragem e força de cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a ponderação para que não venhamos a perder os seus frutos. Dai-nos, Senhor, o nosso pão de cada dia, ou seja, os meios de adquirirmos pelo nosso trabalho todas as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o desnecessário. Se o trabalho nos é impossível, confiamo-nos à vossa divina providência. Se está em vossa vontade nos provar pelas mais duras privações, apesar de todos nossos esforços, nós as aceitamos como uma justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta vida ou numa outra anterior, pois sois o justo. Sabemos que não há sofrimentos que não sejam merecidos e que nunca há punições sem uma justa causa. Preserva-nos, meu Deus, de invejarmos aqueles que possuem o que nós não temos, e nem mesmo invejarmos aquele que tem em excesso, quando nos falte até o necessário. Perdoai-os se esquecem a lei da caridade e do amor ao próximo que lhes ensinastes. Afastai também de nós o pensamento de negar a vossa justiça ao ver a prosperidade de todo mal, a infelicidade que por vezes aflige o homem de bem. Graças às novas luzes que nos destes, sabemos agora que vossa justiça sempre se cumpre e não falha para ninguém, porque a prosperidade material do mal é tão transitória e passageira quanto a sua existência corporal, e terá que passar por reencarnações dolorosas. E quanto à alegria reservada àqueles que sofrem com resignação, será eterna. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Cada uma de nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fizemos, e uma dívida contraída que cedo ou tarde será preciso resgatarmos. Solicitamos o perdão da vossa infinita misericórdia e vos prometemos empregar os nossos esforços para não contrairmos novas ofensas e novas dívidas. Na caridade nos ensinastes a maior das leis, mas a caridade não consiste somente em amparar o semelhante em necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão de todas as dívidas e ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se nós mesmos não usássemos dela para com aqueles de quem tanto nos queixamos? Dai-nos, ó meu Deus, a força para apagar da nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio e todo o rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração,
E se for da vossa vontade, nos retiramos mesmo agora da terra, mas fazei com que possamos nos apresentar diante de vós, puros, libertos de todo ódio, como Cristo, cujas últimas palavras foram de perdão em favor de todos os seus martirizadores. As perseguições que os maus nos fazem suportar são parte das nossas provas terrestres e devemos aceitá-las sem lamentações, como todas as outras provas, e nunca, nunca amaldiçoar aqueles que com as suas maldades nos dão a oportunidade de perdoarmos, abrindo-nos o caminho para uma vida eterna, já que nos dissestes que pelo ensinamento do Mestre, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos a mão que nos fere e nos humilha, porque sabemos que as angústias do corpo estão fortalecendo a alma e seremos glorificados em nossa humildade. Abençoado seja o vosso nome, por nos teres ensinado que nossa sorte não está fixada irrevogavelmente após a nossa morte física e que encontraremos em outras existências os mesmos meios de redento. Assim se explica todas essas desigualdades aparentes da nossa vida terrena. É a luz lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, o sinal evidente de vossa soberana justiça e de vossa bondade infinita. Não nos deixei cair em tentação, irmos as sugestões dos maus espíritos que, inspirando-nos maus pensamentos, tentam nos desviar do bom caminho, do caminho do bem. Somos espíritos imperfeitos e encarnados na Terra para expiarmos as nossas faltas, para melhorarmos. E a principal causa do mal está em nós mesmos. E os maus espíritos apenas se aproveitam dessas nossas inclinações e vícios para nos tentarem. Então, cada imperfeição é uma porta aberta às influências deles. Conquanto são impotentes e renunciam quanto a qualquer tentativa, quanto aos seres mais perfeitos. Se não tiverdes uma vontade firme e determinada para praticarmos o bem e renunciarmos a todo o mal, tudo o que fazemos para afastá-lo será inútil. Portanto, precisamos direcionar os nossos esforços para combatermos as más inclinações e vícios. Então, os espíritos imperfeitos naturalmente se afastarão, porque é o mal que os atraem, enquanto que o bem os repelem. Senhor, sustentai-nos em nossas fraquezas, inspirai-nos pela voz do Espírito Santo, dos nossos anjos e pelos bons espíritos, a vontade de corrigirmos todas as nossas imperfeições, a fim de que possamos impedir os espíritos impuros de não terem acesso à nossa alma. Senhor, como sois a fonte de todo bem, não criando o mal, não podendo por isso o mal ser obra vossa, pois nós mesmos os criamos ao desprezar as vossas leis
e pelo mau uso que fizemos do nosso livre-arbítrio, aquele que nos destes. Quando os homens cumprirem as vossas leis, com certeza o mal desaparecerá da face da terra, como já desapareceu em mundos mais avançados. A prática do mal não é uma necessidade fatal ou irresistível para ninguém. E parece irresistível naqueles que se comprazem e se satisfazem. E se temos a vontade de prejudicar, nós podemos também ter uma vontade para ajudar. Deus é por isso que pedimos a vossa assistência e a dos espíritos puros para resistirmos a todas as tentações. Permita, Senhor, que os nossos desejos se realizem, mas curvamo-nos diante de vossa infinita sabedoria e que todas as coisas que não compreendemos sejam feitas conforme e de acordo com a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pois quereis o nosso bem e sabeis melhor que nós o que nos é conveniente. A vós, meu Criador, dirigimos esta prece por nós e em favor de todas as almas sofredoras, pelos desencarnados, pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos e por todos aqueles que solicitem a nossa assistência. Suplicamos humildemente a vossa misericórdia e a vossa bênção. Assim seja. Aceito, confio e agradeço.